Antes de nós continuarmos, é importante nós entendermos o que é competência, qual o seu significado. A gente pode entender competência como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o profissional deve possuir de acordo com a atividade que ele desenvolve no seu dia a dia, ok? O conhecimento envolve o que fazer, ou seja, é saber o que fazer para desempenhar satisfatoriamente a sua função, as suas atividades, ou seja, conhecer todas as rotinas e tarefas necessárias, tá? E também as ferramentas e técnicas que podem auxiliar na execução dessas tarefas, dessas atividades do dia a dia, tá? Já a habilidade envolve o como fazer. Então, vejam, não basta somente conhecer, é preciso ter aptidão na execução dessas tarefas, ou seja, conseguir colocar o conhecimento em prática. Muitas vezes, a pessoa pode possuir o conhecimento necessário, mas não tem a habilidade exigida para aplicar esse conhecimento. Por exemplo, eu posso ser um professor com uma formação ótima, mas não saber conduzir as aulas de forma adequada, não ter a didática necessária, tá? Depois, nós temos a atitude, que é o querer fazer. Esse elemento é um fator essencial, porque nada adianta ter conhecimento e habilidade se o indivíduo não estiver estimulado a desempenhar a sua função. Isso pode ocorrer muitas vezes quando o colaborador está insatisfeito ou desmotivado por algum motivo, tá? Então veja que esses três elementos estão intimamente relacionados. Não adianta o profissional apresentar somente um ou dois deles. É preciso que todo o conjunto esteja presente para que o colaborador possa realmente ser considerado um bom profissional, certo? Bom, existem vários tipos de competências, entre elas a competência técnica, a competência comportamental, a competência gerencial e a competência organizacional. As competências técnicas são todos os conhecimentos e habilidades adquiridos por uma pessoa através da educação formal e também da educação não formal. Aqui entram os treinamentos, os cursos, as palestras, a própria vivência, tá? Tudo realizado conforme o cargo, tomando como base a atividade fim da empresa, ou seja, vai implicar o conhecimento específico em máquinas, quando for o caso, em softwares, em equipamentos e assim por diante. Então, vai realmente ter um relacionamento direto com a função da pessoa dentro da empresa. Depois, nós temos as competências comportamentais, que são muito importantes, tá? E são as atitudes e os comportamentos de uma pessoa no ambiente social e no ambiente empresarial. E essas atitudes e comportamentos vão ser definidos por sua personalidade, relacionados à conduta do funcionário, como, por exemplo, a produtividade, a, a habilidade de trabalho em equipe, a liderança, entre outras características, tá? Já as competências gerenciais são aquelas essenciais que um gestor ou um líder deve ter para conseguir gerir o desenvolvimento de si mesmo, dos seus colaboradores e da empresa como um todo. Como nós sabemos, o líder é aquela pessoa que precisa apresentar algumas características mais desenvolvidas, tá? Então, essas são as competências gerenciais. E, por fim, as competências organizacionais vão envolver todas as características que formam a identidade e o diferencial competitivo de uma
corporação, certo? Desses tipos de competências que nós vimos anteriormente, o grupo que é mais cobrado, que é mais exigido no momento da contratação, é o grupo de competências técnicas. Mas o que são, então, essas competências técnicas? São normalmente pré-requisitos em todos os cargos, porque são atribuições básicas para o bom desempenho em uma determinada função dentro da empresa. Quando a organização está em busca de um profissional, ela deve decidir quais são os requisitos básicos para a avaliação dos candidatos, pontuando os currículos em grupos de competências técnicas que podem ser, por exemplo, a formação acadêmica, que aí vai envolver o nível de escolaridade, os cursos, então aqui vai abranger os conhecimentos técnicos que foram obtidos através de cursos profissionalizantes, idiomas, que envolve então os idiomas que o candidato conhece e possui domínio, as habilidades em programas de computadores, aqui nós vamos ter que relacionar todos os conhecimentos sobre os softwares necessários para o desempenho do cargo, as ferramentas e por aí afora, e conhecimentos gerais que podem envolver palestras, workshops e treinamentos que o candidato já participou no passado. Além de definir a competência técnica necessária, é fundamental também definir o nível de conhecimento requerido, que pode ser elementar, básico, fundamental, sólido ou profundo. Elementar é aquele que não precisa de especialização nenhuma, é adquirido através da escolaridade básica. O profissional que possui apenas o conhecimento elementar só consegue entender uma linguagem fácil e sem muitos termos técnicos. Já o conhecimento básico, que também pode ser conhecido como conhecimento raso, o profissional adquire conhecimentos através de experiência em outras funções ou cargos semelhantes, tá? Esse tipo de profissional consegue entender uma linguagem um pouco mais técnica, mas não muito avançada. O conhecimento fundamental já envolve ter um pouco de autonomia para tomar decisões sobre as suas atividades. Então, neste nível, o colaborador adquire conhecimentos através de cursos profissionalizantes e experiências em um cargo específico. O nível sólido envolve um entendimento muito grande da linguagem técnica sobre aquele assunto, obtido através de ensino superior e de várias especializações. O nível de conhecimento sólido alinhado com as competências gerenciais formam os grandes gestores, certo? Por fim, a gente tem o conhecimento profundo, que é o mais alto nível e exige um aprofundamento total de conhecimento em uma determinada função. É o nível em que normalmente presidentes e diretores de empresa estão, porque, além de todo o conhecimento e experiência, eles possuem também autonomia para testar novas metodologias dentro da empresa e colocar em prática as suas ideias, certo?